Então vamos dar início, né? Annelise, a gente sabe, né, que escolher uma carreira pode ser algo assim, muito difícil, desafiador. E a gente queria saber o que te levou a escolher, o que te levou para esse caminho. Senta que lá vem a história, né? Nós vamos ficar aqui 2 horas. Bom, deixa eu tentar fazer de um jeito mais resumido. Primeiro, meninas, eu acho que a gente escolhe do jeito ciente quando a gente deseja, né? A gente fica tentando identificar ali coisas que acha que são legais e tal, mas nunca sabe exatamente qual é a motivação que te leva a achar que engenharia ou, sei lá, medicina é melhor, né? Quando a gente está no colégio, geralmente o ensino médio mudou, mas na minha época ele era dividido por três áreas, basicamente, né? Humanas, exatas e biológicas. Então, a minha primeiro movimento para escolher a profissão foi muito ligado a partir do que eu gostava ou não de fazer na escola. Então, biologia eu gostava, português eu também gostava, mas matemática para mim sempre foi muito difícil. Depois eu fui descobrir por que era tão difícil, mas enfim. E aí, quando eu terminei o ensino médio, que era o segundo grau, eu tinha uma vocação muito forte, eu acho, para a docência, mas eu não estava querendo ficar muito ali. E aí, o meu primeira vestibular que eu fiz, eu passei para letras. Então, eu comecei fazendo letras e jornalismo. Eu fazia juntas, uma de tarde, outra de noite, porque eu queria trabalhar como redatora de jornal e tal, e achava que o português e inglês me ajudariam. E aí eu fiz 1 ano isso. Só que no final desse primeiro ano, a minha irmã foi fazer vestibular para arquitetura. E eu sou gaúcha de Pelotas, uma cidadezinha que tem lá perto de Porto Alegre, né? Que tinha 2 universidades, ainda tem, muito boas. Aí eu resolvi, estou contando isso porque a gente fica imaginando que deve ter sido uma iluminação, né? Quando a pessoa foi lá e se identificou com a carreira que ela hoje trabalha e tal. Na verdade, foi um impulso, assim. A minha irmã se inscreveu, eu me inscrevi com ela, e eu fui me inscrever com ela. Eu sou meio fora da curva mesmo, eu sempre gostei muito de estudar, né? A pessoa vai fazer companhia para a irmã, se inscreve junto com o vestibular. Só que eu não sabia o quê. E eu lembro que eu abri um caderninho de provas, porque era papel, tudo, né? E eu vi várias carreiras, e uma delas era a nutrição. E eu sempre conto isso porque é meio uma coisa meio lúdica. A sensação que eu tive foi que a palavra nutrição, sabe aquelas letras que ficam gordinhas assim quando a gente desenha? Que ela fez assim, ó, para mim, nutrição. Aí eu digo, nossa, nutrição, que legal. Vocês imaginam, na década de 80, ninguém tinha a menor noção do que era nutricionista. E eu, como gosto também de ser um pouco diferente, eu falei, é nutrição. E entrei. Fui muito bem colocada, inclusive, uma coisa que eu nem imaginava. Eu fiquei em terceiro lugar e comecei a fazer nutrição. Então, assim, a carreira aparece assim, sabe? De uma maneira meio espontânea. Depois eu fui tentando identificar, e eu sei o que me levou para lá, né? Eu tive transtorno alimentar. E eu tinha uma relação com a comida muito sofrida, muito sofrida. E eu lembro que quando eu fiquei na dúvida entre nutrição e outra coisa, a outra coisa era a psicologia. E a psicologia, eu tinha clareza de que eu queria para me entender. Eu digo, eu não quero escolher uma profissão para cuidar só de mim, né? Então, eu não escolhi psicologia, mas eu escolhi nutrição, porque eu também queria me entender. E aí começou. Então, assim, eu acho que a relação com a nutrição, ela é sempre muito conflituosa, porque ela não é um tema só bom ou só ruim, né? E aí eu acho que a nutrição, no primeiro momento, ela me ajudou muito para piorar o transtorno, porque o transtorno te deixa muito detalhista com coisas, e eu ficava muito nesse lugar. Mas depois, com o passar dos anos, né, eu fiz terapia, eu me recuperei, e aí eu fui colocando a nutrição em outro lugar, né? E amo a nutrição, assim, por mais que eu às vezes faça crítica e questões, é o lugar onde eu realmente gostaria de estar. Que legal, muito legal essa história. Eu me identifiquei bastante até, porque
Eu também fiquei um pouco em dúvida entre psicologia e nutrição, bem parecido com você. Mas também quis nutrição no fim das contas. E tô feliz por enquanto. Por enquanto não, vou ficar até o final. Vai dar tudo certo. Mas a gente vai se modificando, porque hoje eu trabalho muito mais com ciências sociais, antropologia, do que diretamente com a nutrição. Mas eu acho que se reconhecer como nutricionista dentro de um tema que é tão controverso também é importante para que a gente possa isso aí, influenciar outras mulheres para fazer os seus caminhos, sabe? Porque também é uma profissão essencialmente feminina. E a gente precisa olhar para isso, né, com todas as questões que ela pode trazer. Sim. A gente leu o seu currículo, né? Estudamos e a gente viu que você se especializou em saúde pública. E quando você estuda isso, você estuda temas bem complexos, né? Diferentes. E a gente queria saber um pouco sobre soberania alimentar. Sobre, na sua opinião, quais são os principais desafios para garantir a soberania alimentar em diferentes contextos socioculturais? E também quais estratégias você consideraria boas para promover a segurança alimentar da população? Tá bom, então eu vou começar só primeiro posicionando para vocês, na minha visão, o que são essas duas coisas, como elas se misturam e se elas se separam em algum momento, tá? Quando a gente estuda esses dois temas, a gente estuda junto no Brasil, porque existe uma relação, né, muito particular disso no Brasil, na seguinte perspectiva, assim, primeiro de uma maneira geral. Quando a gente fala de segurança alimentar nutricional, a gente está falando de acesso ao alimento, de alimento seguro, de um diálogo da alimentação com as necessidades nutricionais, né? Com o meio ambiente, com a cultura, e isso é a segurança alimentar nutricional. Eu digo, um arco-íris cheio de entradas que conversa com vários setores. Isso, em tese, poderia ser suficiente para a gente melhorar a situação alimentar no Brasil, acabar com a fome, uma série de coisas. Mas a realidade é um pouco diferente, né? Quando a gente olha de cima para baixo, o livro dá todos os caminhos, mas na vida prática é o inverso. A gente olha tudo que falta para a gente alcançar o que a gente aprendeu na teoria, né? Eu coloco a soberania alimentar como um tema, nessa lógica que eu estou construindo para vocês, um pouco antagonista, no seguinte sentido: a soberania alimentar ela foi construída num campo diferente do campo da segurança alimentar nacional. A SAN, como a gente chama, ela surge no Brasil muito ligada à própria ideia de políticas de saúde, de alimentação, de meio ambiente. Ela vem de cima para baixo um pouco nessa lógica. A universidade é muito presente nessa construção. A gente tem a rede de pesquisadores que trabalha com isso. Isso tem pelo menos uns 40, 50 anos, tá? A soberania alimentar ela está diretamente ligada com a segurança alimentar nacional. Quando a gente olha aquele conceito grande, eu normalmente quando a gente olha para a cultura, porque a cultura alimentar ela tem que trazer a memória da ancestralidade, o jeito de fazer, para que, em diálogo com a biodiversidade de cada lugar, porque estamos falando de cada país, cada município, né, uma coisa. E então, se traduzem numa comida para a gente. Então, é a receita da avó, é o tipo de planta que existia no país que eu vivia. Eu vou trazendo isso para dentro desse debate da segurança alimentar nacional. Porém, a soberania alimentar é um tema que é mais árduo, porque ele é essencialmente político. De que forma? Primeiro, ele nasce nesse debate da melhoria do acesso na América Latina, na década de 90, através de um movimento político, social, chamado Via Campesina, que é um espaço onde as mulheres agricultoras se organizam no mundo inteiro. Então, acho que foi na década de 80
teve uma reunião dos 5 continentes e se criou a Via Campesina para olhar para isso. E foram as mulheres que identificaram que a soberania alimentar estava diretamente ligada à soberania nacional. E quando a gente fala isso, a gente vai lembrar do hino, da bandeira, né? Soberania. Isso quer dizer o quê? A autonomia que o país precisa ter para escolher o que vai comer. E isso no país colonizado, como é o Brasil, é um grande desafio. Porque a gente teve uma etapa grande de influência dos colonizadores europeus, né? Que até hoje a gente vive, mas a gente também tem hoje a colonização dos Estados Unidos, que tem uma lógica aí, né, de captura econômica e de poder, que influencia muito as nossas escolhas, né? Então, quando a gente fala de soberania alimentar, a gente tem que lembrar, primeiro, é uma dimensão política, porque ela coloca limites. Ela diz o seguinte: para eu conseguir oferecer o feijão com arroz, que é saudável para a minha população e traz a minha história, eu tenho que dizer que não para outras coisas. Então, é nessa tensão que a soberania alimentar se encontra com o ideário da segurança alimentar nutricional, porque começam a aparecer obstáculos, né? E até hoje a gente vive isso, assim, nessa questão dos transgênicos, dos ultraprocessados, do agrotóxico, né? Das mudanças climáticas, está tudo ali, porque na hora de decidir quem vai fazer, muitas vezes politicamente o país recua e dá espaço para que os que vendem de fora possam oferecer. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo que o milho. Acho que o milho é bem... O milho na América Latina, ele é um alimento nativo. Ele para mim, é um dos alimentos que mais representa a nossa cultura latina. E aí eu estou falando Brasil com Argentina, Uruguai, Peru, Chile, né? A gente já teve mais de 500 tipos de milho na América Latina. Hoje a gente tem basicamente 2 ou 3 que sobreviveram. Por quê? Porque não teve uma proteção ali dos estados, o que veio de fora foi destruindo essa memória. E a gente não tem mais as sementes originárias. A gente tem hoje os guardiões de sementes, né? Que são aqueles que se preocupam em ter um banco ali para que os nossos filhos, netos, possam continuar consumindo aquele alimento. Então, assim, fiz um conjunto, mas me digam se fez sentido e se eu respondi o que vocês queriam. Sim. Sim, fez sentido. Sim. Total. Olha, passando para a próxima pergunta, então, falando ainda sobre política, né? Falar sobre política muitas vezes pode ser polêmico, assim, né? Mas nós acreditamos que o conhecimento político ele é essencial para a formação de um nutricionista. E assim, a gente queria saber sugestões de maneiras de interrelacionar política com nutrição. Vou até tirar os fones, porque esse negócio não está funcionando, eu estou ouvindo vocês sem medo. Então, vamos começar. Eu poderia falar muito tempo sobre isso também, porque eu acho que esse é um dos nós críticos da nossa profissão, né? Mas primeiro eu queria começar dizendo que eu não acho que política está separada de coisa nenhuma. Política está em absolutamente tudo. O que a gente precisa entender são 2 coisas. Primeiro, o que é política, né? O que eu estou nominando como política, e por que alguém, em algum momento da história da humanidade, separou a política de todas as coisas, né? Porque eu acho que a política hoje é uma ilha. Você fica pensando, a política deve ser o Congresso boiando no meio do oceano. Mas não é isso, né? A política, ela é parte de todas as relações que a gente tem. E aí eu costumo conceituar a política de um jeito mais abrangente do que a gente conhece normalmente, que é o que está na mídia, né? Enfim, nos noticiários. Quando a gente vai estudar políticas públicas, né, a gente aprende bem no início 2 coisas que para mim foram muito centrais. Né? Primeiro é o seguinte, quando a gente precisa resolver alguma situação,
vamos colocar aí, desde a casa de vocês até lá no Congresso Nacional, ou até na questão da fome, vamos colocar, que eu acho que a fome é bem contundente. A gente geralmente tem 2 caminhos, não tem mais nenhum caminho diferente do que esses 2. Eu estou tendo uma confusão, vamos pegar a Revolução Francesa, os caras estão lá na praça querendo invadir o palácio, porque estão passando fome e os reis estão lá ostentando a comida. Ou aquelas pessoas não vão se organizar na conversa e vão entrar no palácio e vão fazer uma quebradeira, e foi o que aconteceu no 8 de janeiro, aqui no Brasil também, né? Uhum. Ou o outro único caminho que a gente tem é o diálogo. Então, aí tem 2 forças que operam no mesmo caminho, mas a gente pode escolher, que é a coesão, quando a gente conversa com as pessoas e chega a determinadas decisões democráticas, ou a coerção, que aí é na porrada. Aí vai ficar de castigo, vai apanhar, né? Bom, então, a política, para mim, ela é exatamente esse movimento do diálogo. A gente só tem saída na política, porque se não for na política, vai ser na briga. E eu não quero ditadura militar, eu não quero confronto, eu não quero morte, então eu preciso fazer isso. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. A política é as relações que a gente estabelece para conseguir alcançar o que a gente quer e precisa. Então, eu digo, pensem vocês adolescentes, você quer numa festa e teu pai não deixa você ir. Você tem 2 alternativas. Ou você enfrenta o teu pai e acabam brigando e se resolvendo, talvez. Ou você, muitas vezes, faz o quê? Fala com a mãe. Mãe, estou querendo naquela festa, mas o pai não está deixando. O que a gente pode fazer? Aí vocês combinam um jogo ali. E aí o pai deixa. Isso é política. Isso é política. Vocês estão em sala de aula, a professora vai dar uma aula, vocês... não queria que fosse assim, professora. Dá para adaptar tal coisa? Isso é política. Então, não existe nada que a gente faça que não tenha essa dimensão da política, né? Do contrário, ela seria truculenta. Então, isso é a primeira pergunta lá que eu fiz, né? A primeira afirmação, que eu acho que tudo é político. Agora, a segunda, que é por que será que em algum momento da história alguém separou essas partes, né? E aí a gente vai olhar que tudo que a gente estuda na vida, na universidade, é fragmentado, são pedaços que a gente vai aprendendo a juntar. É muito louco, né? Porque quando a gente entra na faculdade, a gente não pega uma casa e olha a casa inteira e vai vendo as partes. A gente faz o contrário. A gente vai pegando os tijolinhos, né, cartesianos lá e colocando a bioquímica, fisiologia, anatomia, alimentos. Quando você termina aquela casa, você está formada. E você olha e diz assim, nossa, eu fiz uma casa. E agora? Como essa casa funciona, né? E é nessa lógica de compreender a casa que a gente que vai, né, questionando essas bases e que vai querendo trazer mais elementos, percebe que essa estrutura fragmentada ela foi feita de uma maneira muito pensada para que nós, os países subdesenvolvidos, não compreendêssemos o todo e não pudéssemos tomar posição, né? E todo conhecimento está baseado nessa lógica. Então, o que acontece quando a gente pega, por exemplo, um tema como a nutrição? A nutrição, a alimentação e a nutrição estão separadas também, né? Parece que a alimentação quem cuida é a agronomia e a nutrição quem cuida é o nutricionista. Não, absolutamente. Quando a gente vê um programa de produção de alimentos hoje que destina recursos para os agricultores plantarem para a alimentação escolar do município, alguns deles se reúnem com os agricultores, nutricionistas e agricultores, para pensar o cardápio. Então, aí a gente está reconstituindo essas partes. E a dimensão política emerge, né? Quando a gente vê os nossos dilemas hoje dentro da nutrição, que tem a questão da fome, a questão da obesidade, né, etc., a gente percebe que existe todo um esforço para que alguns setores se beneficiem dessa fragmentação. Então, vocês estão fazendo essa formação para serem mais críticas nisso. Não dá para ser nutricionista sem pensar, gente. Hoje é impossível.
não dá para viver sem pensar, porque se a gente não pensa, a gente come alguma coisa aí e pode morrer, né? É uma coisa muito forte. Então, eu costumo dizer que, já fechando um pouco a minha ideia, que a alimentação e a nutrição ela é tão essencial que ela traz todas as contradições que a vida pode nos dar, né? Então, por exemplo, eu posso pegar um prato de feijão com arroz, fazer com que as pessoas percebam que ali tem luta de classes, por exemplo, mas em outro momento eu posso ir lá no programa da Ana Maria Braga, ensinar uma receita de bolo de cenoura com chocolate, para que as pessoas não pensem nos problemas do Brasil. Entendeu? Então, assim, a dimensão política é isso, é a nossa capacidade crítica de perceber o que a gente está fazendo. E que muitas vezes eu não vou ter saída. Eu posso, na Ana Maria Braga, falar do bolo, mas eu tenho que entender que aquilo ali está sendo feito por alguma razão. E se tiver alguma brecha ali, eu posso aproveitar e dar uma cutucada nas pessoas também. E vice-versa. Eu não preciso fazer uma discussão política de luta de classes em todos os momentos que eu vou interagir com os meus usuários do SUS. Não, eu posso amenizar isso também, porque senão fica pesado demais, né? Então, para mim, a dimensão política da nutrição é isso. E nós, como estudantes e professores das universidades públicas desse país, temos o compromisso de levar isso para frente, porque se não formos nós, só serão nós de novo, não tem jeito, entendeu? Sim, sim, muito bom. Próxima pergunta, a gente vai falar sobre comensalidade, que é algo bem gostoso. A gente estudou muito isso nas nossas aulas de antropologia de alimentação com a Daniele, e a gente queria, tipo, é muito legal ver a relação com a cultura, né, das culturas, é muito bom. E a gente queria saber de você, de algumas tradições alimentares da sua família ou da sua região que você ama seguir, que você tem costume de ter, essas coisas. Bom, eu sou totalmente fruto da onde eu saí. Hoje eu vejo, sabe? Eu nasci no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Pelotas, que eu falei para vocês, e Pelotas é a capital do doce. Quando a gente estuda a história também alimentar no Brasil, a gente vê que o Nordeste do Brasil, principalmente Pernambuco ali, é a região onde os doces, né, entraram e prosperaram no Brasil. E eu estou falando doces aí, açúcar, né, gente? Sacarose em grandes quantidades. E por alguma brecha também aí da desorganização da vida, a cidade de Pelotas, no século XVIII, eu acho que era ainda, XIX, acho que era entre 18 e 19, ela foi uma grande produtora do que a gente chama das charqueadas, né? Eles começaram a pegar as carnes do boi, que passava lá nos pampas, e salgar. E aí, aquilo foi a primeira geladeira que a gente teve no Brasil, né? Porque você imagina, você não conseguia guardar nada. Aí você descobre essa coisa da conservação do sal. Então, aquilo alçou Pelotas a uma cidade importante no Rio Grande do Sul. E ela chegou a ser a segunda maior cidade do Brasil, do Rio Grande do Sul, depois de Porto Alegre. E o curioso, isso que eu descobri há pouco tempo, a pessoa que introduziu essa técnica lá em Pelotas foi um nordestino, que desceu o país na busca de um lugar, olha a cultura aí, eu acho muito louco isso, de um lugar onde a matança dos bois, porque você tinha que matar os bois, separar as partes e salgar, que eu acho um horror, mas enfim. E tinha que ser um lugar onde tivesse água para poder escorrer o sangue do bicho. E no Nordeste, isso não tinha muito, e o vento e a poeira grudavam na carne junto com o sal. Então, ele desce para o Rio Grande do Sul, acha esse lugar e cria as charqueadas, são várias fazendas ao redor de um arroio, onde era um arroio de sangue, que chamava, e é todo o sangue dos bichos lá. Tá? Então, essa é a história de Pelotas. O que acontecia? Quando eles iam levar o charque para cidades que queriam comprar, e o Nordeste era uma delas,
para os barcos não voltarem vazios, eles traziam açúcar, porque era um produto excedente no Nordeste. E aí eles chegavam lá e as mulheres dos gaúchos ali, que eram né, filhas de portugueses, italianos e tal, começaram a fazer os doces com açúcar para aproveitar. E os italianos da colônia também faziam doces com isso, mas aí são doces diferentes, são doces tipo passas, figo cristalizado, era outra coisa, não tinha ovo, leite e tal. Então, essa é a história de Pelotas. Eu digo, eu nasci no meio do sal e do açúcar. Só que na época que eu nasci, o sal já não estava mais lá no top, né, da culinária. Era o açúcar. Hoje, Pelotas tem uma festa chamada Fena Doce, todo ano, que é onde você faz uma feira de doces, maravilhosa. Legal. Assim nasci eu numa cidade de Pelotas, com uma avó que sabia fazer doces, e com 3 meses de idade, 3 meses, acho que até menos um pouco, ela pegou uma chupeta, molhou no mel e Meu botou. Deus. Bom, eu acho que eu tenho até memória desse momento, assim, porque eu sou absolutamente viciada em açúcar. Não é uma escolha para mim. Tem determinadas situações que, se eu não tiver açúcar, falando a doce, né? Eu nunca comi açúcar de colherinha. Né? Não sei, pode ser. Eu saio de casa para comprar. Porque assim, eu sinto aquele prazer de ver a sacarose entrando nas minhas veias. Então, assim, isso fez com que eu olhasse a minha alimentação de um jeito muito diferente. Primeiro, porque o doce está muito ligado à celebração. Então, eu tenho até fotos. As festas na minha casa tinha carne e arroz no cardápio e uma mesa de 15 doces. Então, quando eu cheguei em Brasília, eu descobri, meninas, que eu não comia salgado, eu comia só doce, basicamente. E aí eu aprendi a comer. Aí eu conheci a culinária goiana e mineira, e agora, recentemente, estive no norte também. Aí está a comida, aí está o sal, tá os vários tipos de preparação, porque a carne sai do centro também. Então, você tem coisas com a carne, tá, mas você tem várias outras misturas da onde? Do milho, que no sul não tem muito, e da mandioca, que também não tem no sul. Tem um pouco, mas não é como no Nordeste, no Norte, aqui. Então, eu reaprendi a comer. Então, assim, eu tenho, acho que, vamos falar assim, em termos de lembrança, essas memórias das orgias alimentares de doces na minha casa, todo final de semana, eu lembro. Hoje eu vejo com mais alegria, mas me causou muito sofrimento também, porque na minha época de transtorno alimentar, era o meu poço de devassidão, assim, porque quando eu tinha crises de bulimia, eu comia aquilo sem parar, e depois ficava muito ruim, assim, em termos psicológicos, em termos físicos, era muito sofrido. Então, a outra coisa da contradição da alimentação, né? Pode ser lindo, mas pode ser sofrido, porque você não consegue lidar ali com um monte de informação que te chega, né, para organizar. Então, eu diria essa coisa dos doces, mas também diria que a minha identidade hoje com o Cerrado, com Brasília, que eu já moro aqui há 30 anos, também é um motivo de grande mudança, assim, né? Porque eu introduzi na minha alimentação e dos meus filhos muitas outras coisas, e hoje eu gosto de comer. Eu amo comer, assim, mas comida, sentar, um prato. E eu fiz um caminho aí, eu tenho 53 anos. Acho que lá pelos 40 e poucos que eu comecei a entender melhor isso e adotei, assim, né? Então, acho que tem... Agora, a comensalidade, só para não deixar isso vazio, ela é muito caracterizada por essas trocas, né, que a gente tem, sociais e tal, né? E eu acho que hoje elas são boas, são ótimas, acho que a gente tem isso com muita abundância, mas a gente também tem que identificar que estar só faz parte da comensalidade do Brasil hoje, né? Que tem momentos onde comer sozinha é melhor do que comer com um monte de... E aí a gente tem que estar
se reconhecendo para poder lidar com essas diferenças. Tá bom, muito bacana, Nelise. Eu vou seguir para a próxima pergunta agora, que a gente muda o rumo, né? E volta a falar um pouquinho de política. No capítulo, né, escrito por você no livro Fomes Contemporâneas, você diz a seguinte frase: a fome, sob a perspectiva social, também pode ser analisada como um conjunto de ameaças, barreiras ou dificuldades para garantir necessidades humanas de maneira equitativa. Para além da abordagem sobre escassez e falta de alimentos, a insegurança coletiva de acesso à alimentação adequada e saudável, ou o conjunto de ameaças e violações para o cumprimento do direito humano à alimentação adequada e saudável, podem revelar outra dimensão da fome, a ético-política, né? A partir dessa perspectiva, então, a gente gostaria de ouvir a sua opinião sobre a seguinte pauta. Recentemente, né, no mês passado, mês de junho, o vereador Rubinho Nunes, da União de São Paulo, né, propôs um projeto de lei que prevê multa de 17 mil a quem descumprir determinados requisitos sobre a doação de alimentos a pessoas em situação, né, de rua, na cidade de São Paulo. De acordo com ele, né, a suspensão tem o objetivo de ampliar o diálogo com a sociedade civil, ONGs e demais associações e buscar o aperfeiçoamento do texto para que essa finalidade do projeto seja atendida. Só que a lei não foi aprovada na primeira votação, pois o próprio vereador recuou o projeto, porém haverá uma segunda votação para confirmação, né? E foram propostas requisitos burocráticos para permissão de doação sem que haja cobrança de multa, como ter autorização da Secretaria Municipal, de subprefeitura e, enfim, mil e uma burocracias. Em contrapartida, nós sabemos que um dos objetivos do desenvolvimento sustentável e proposto pela Agenda de 2030 é a fome zero e a agricultura sustentável. Assim, nós gostaríamos de saber, né, o que você tem a dizer para a gente, né, qual a sua opinião de como essa lei poderia impactar o cenário atual do país, já que a fome ainda é um dos maiores problemas socioeconômicos, não só do país, não só da cidade de São Paulo, mas do mundo todo. Tá, tem muitas coisas aí, vou ter que escolher algumas. Vai lá. Mas vamos tentar primeiro resgatar a partir da provocação que você fez com a minha escrita, que eu acho que é importante, assim, que não é uma coisa que a gente fala muito, né? Primeiro, eu acho que todas essas iniciativas legais, né, de leis, como a farinata, que houve em São Paulo aquela vez, de pegar alimentos ultraprocessados, fazer bolinhas tipo chips e entregar para as pessoas, né, em situação de fome ou de rua, todas elas têm um cunho moralista. Todos. Na seguinte perspectiva, para que os pares, pensem aqui nós, eu, Bru e Annelise, uma de vocês começa a passar fome, não tem o que comer, blá, 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 blá. Qual é a minha reação natural com os meus pares? Eu vou tentar incluir as pessoas para comer, dividir a comida, pensar formas de conseguir mais comida para todo mundo receber e comer, né? Então, é um pouco aquela lógica do ou todo mundo come ou ninguém come. Isso é um pouco a lógica da solidariedade, que é uma característica cultural também no Brasil, né? Se você olhar em populações empobrecidas, a força da nossa solidariedade, ela está nesses espaços. Não está naqueles apartamentos que tem 500 metros quadrados e o vizinho não toca na porta para pedir uma cebola, porque ele tem quase um saco de cebola em casa, né? Então, isso é primeiro importante entender por quê. Porque para a gente se sentir, eu estou falando a gente sociedade, tá? No direito de arbitrar leis para uma pessoa igual a nós, ter um acesso diferente da gente, a gente já não está considerando ela igual a nós.
Com certeza. Então, eu já crio esse distanciamento, dizendo... O que esse distanciamento diz, de certa forma? Eu vou simplificar muito aqui, mas acho que vocês vão compreender. Essa pessoa que está lá em situação de fome ou de miséria, ela está porque ela não fez o suficiente para estar aqui como eu. Então, eu crio duas classes, na verdade, né? Eu vou dizer que aquelas pessoas que não têm condições de comer é porque elas não têm trabalho, porque elas bebem, porque eu vou desumanizar um pouco essa lógica, e aí vai atravessar os racismos de todas as formas que vocês podem imaginar, a misoginia de todas as formas que você pode imaginar. Então, aí eu vou criar, então eu me sinto no direito de criar uma lei para que aquela pessoa acesse. Mas eu estou também criando um castigo para elas, né? Porque eu não estou preocupada em garantir nada, estou preocupada em desafiar ela para que ela melhore e vá atrás da comida dela. É um pouco essa a lógica, né? Quando a gente olha a fome na perspectiva ética, essa que eu disse para ali no texto, eu estou querendo dizer que não é só pegar a comida do lixo e comer se você está com fome. Ou se você vai receber um pacote de biscoito água e sal e vai comer, né? Eu estou dizendo que existem pessoas com fome, mesmo que fisicamente elas pareçam saudáveis. Então, é aquela pessoa que é obesa, porque ela come só alimento lixo, em todos os sentidos, alimento de sobra e alimento ultraprocessado. Né? Então, assim, existe ali uma responsabilidade. E no Brasil, desde no início da década de 2000, quando a gente aprova a Lei Orgânica de Segurança Alimentar Nacional, assim como saúde e educação, a alimentação é um direito. Ou seja, qualquer ser humano que tenha 2 olhos, um nariz e uma boca não pode passar fome. Eu quero dizer isso, o Estado brasileiro tem como uma das suas responsabilidades impedir que as pessoas passem fome. Mas para quê? Por quê? Eu posso pegar duas justificativas. Primeiro, porque uma sociedade que não tem o seu povo nutrido não dá conta de ter dignidade e capacidade de trabalho para enfrentar os problemas. Então, eu posso ter uma visão bem capitalista aí da história. Se eu não alimento esses corpos que podem produzir mais capital, eu fico fragilizado. Agora, tem uma outra visão, que é a visão onde eu me alio, que existe uma coisa inegociável na espécie humana, que é a nossa dignidade. Eu não consigo ser feliz se uma pessoa igual a mim está vivendo em condições subhumanas. Ou seja, a desigualdade, para mim, não é natural, ela é provocada, e eu, enquanto ser humano, tenho o dever de resolver, porque eu não consigo ser feliz. Eu não consigo me acordar de manhã e dizer: bom dia, sol. Se eu olho para baixo, eu vejo gente morando embaixo do meu bloco, sem ter o que comer, com o filho chorando. Então, essa dimensão ética da fome, da responsabilidade do Estado, é exatamente entender que, cara, aquela pessoa não precisa ter nada diferente de mim, nada considerado errado. Ela simplesmente, pelo fato de ser humana, ela tem que comer. Isso é negociável, ela tem que comer. Eu não posso fazer mais nada sem olhar para isso. E é isso que a legislação do direito humano à alimentação adequada, da soberania, da segurança alimentar, tenta fazer. A gente tem que tirar da frente todos esses preconceitos que existem, que desconsideram as necessidades humanas. Ninguém é nada se não come. Depois que a pessoa come, eu até brinco às vezes de um jeito meio sarcástico, se você vê um cachorrinho de rua, cachorro que vive na situação de rua, o que ele faz? Ele procura comida o dia inteiro. Ele não vai se preocupar numa cama para dormir, alguém para cuidar dele, se aquele lugar que ele vai lá tem mais água. Ele só procura, ele é puro instinto. O ser humano que não tem que comer é instinto 24 horas. Como é que eu vou cobrar que ele se preocupe com a casa, com a família, que ele não beba? Posso, não dá. Depois que as pessoas saírem daí, aí sim, aí a gente pode olhar para ele.
Agora, fazendo uma conexão com o que você falou do projeto de lei, esse projeto de lei é um projeto de lei também que julga moralmente, né? Que culpabiliza as pessoas nas duas dimensões, por não ter fome e por se solidarizar com as pessoas que têm fome, né? Porque essa solidariedade da sociedade civil, nesse caso que o deputado coloca, ela é vista como negativa. É vista como negativa. Por quê? Porque ela joga na cara do Estado e o Estado não está fazendo o que tem que fazer. Sim. Então, é uma forma muito mirabolante de querer distorcer os fatos e dizer, veja, essas mesmas pessoas que se preocupam em dar comida para quem tem fome, elas só têm valor se elas estiverem organizadas numa ONG. Porque eu acho que é um pouco isso que ele fala, né? Só poderia dar. E, na verdade, isso é o foco do problema. O foco do problema é sociedade e Estado precisam estar juntos para resolver o problema. Então, assim, tudo bem que o Estado queira investir mais grana em ONGs, que queira aumentar esses projetos. Agora, se você criminaliza algo que é básico, você não está se propondo a olhar o problema em si, que é a fome, e que é estrutural. Não é uma coisa assim, sabe? Eu escolhi hoje, não vou trabalhar e vou passar fome. Não, ninguém faz isso. Sim, sim. Muito complicado, muito triste. Muito ruim, tipo, não é muito ruim, né? Mas as pessoas só olham um lado da moeda, nunca olham o todo, nunca olham as pessoas, o sentimento. Eu fico triste, eu sou muito sensível. Que bom, Brunner, fique triste. Eu acho que a gente precisa se indignar para gerar movimento, sabe? Eu acho que todas nós que trabalhamos com temática, foi a indignação que nos tirou desse lugar de conforto. E é por isso que a gente se encontra. Então, tá tudo certo. A nossa professora frisou muito isso, que a nutrição vai chamar a gente para uma área. Tipo, a gente tem que ser sensível para ouvir a área que a gente vai ser chamada e lutar pelos nossos direitos, né? E realmente vai dar certo. Vamos para a última pergunta agora. A sintonia global é um tema que tem ganhado relevância, visto que a obesidade, a subnutrição e os desastres ambientais estão ocorrendo com cada vez mais frequência. Por fim, a gente gostaria de saber como tudo isso que ocorreu no Rio Grande do Sul, com tudo isso que ocorreu no Rio Grande do Sul, será que a população brasileira vai se comprometer em reverter esse cenário de sindemia global? A gente queria saber a sua opinião sobre isso. Tá bom, eu vou dar 2 exemplos que eu acho que fica bom da gente conversar, e até um eu não falei para ninguém, eu acabei de perceber há uns 2 dias atrás. Mas vamos lá. Primeiro, vocês lembram que na época da pandemia, que vocês estavam trancadas em casas também, com todo aquele medo, a gente dizia assim, quando tudo acabar, tudo vai ser diferente. Nós não vamos mais maltratar tanto a natureza, nós vamos dar mais qualidade para o tempo que a gente tem com os nossos familiares. Tá. Como vocês vivem hoje, meninas? Eu vivo hoje absurdamente com mais coisa para fazer do que eu fazia antes da pandemia. Tempo é mato, né? Porque a gente não consegue, por mais que você se planeje, eu digo assim, é uma avalanche. Você vai sair de casa, cai uma montanha de neve, você fica lá 2 horas tentando tirar a neve. Quando você sai de novo, vem outra montanha. Por quê? Porque a gênese que gerou a pandemia, que tem uma relação muito direta com a questão ambiental, ela não foi alterada. A gente continua ali, no mesmo modus operandi que individualiza cada vez mais as nossas escolhas, né?
e bota mais sobre nós a responsabilidade de se deu certo ou deu errado tal coisa. Então, isso é a primeira coisa que eu queria dizer. Assim, eu acho que a sindemia é uma coisa absurdamente revolucionária. Eu vejo a sindemia, ela foi revelada em 2019, foi antes da pandemia. E ela diz que desnutrição, obesidade e mudanças climáticas são pandemias interagindo entre si no mundo inteiro. E a gente não olhou. Quando eu falo gente aqui, vocês entendem, eu estou falando sociedade mundial, humanidade. Eu costumo dizer que a humanidade é um projeto que não deu certo. A gente realmente tem que reconhecer e começar de novo, porque está tudo errado, né? Mas, ok. Então, acho que isso é uma das questões principais. Eu acho que a pergunta que você fez sobre... Me repete a última parte da pergunta para eu poder linkar com o que eu quero. Sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Com essa tragédia, você acha que a gente vai mudar o pensamento? Para mim, essas emergências climáticas que a gente chama, urgências climáticas que estão acontecendo, elas não são novidade, elas já vêm acontecendo ao longo dos anos com uma frequência menor. E a gente tem um modo de operar dentro do próprio sistema político, né, e cultural, que é sob emergência. Se acontece algum desastre hoje na cidade de vocês, vocês vão ficar impressionadas com os atos de solidariedade que vão aparecer de todos os cantos. Acabou o negócio, fecha tudo, próxima emergência, a gente sai correndo, né? Existe um debate na alimentação, na antropologia da alimentação, que é quando a gente vai conseguir coordenar a natureza das ações emergenciais com as estruturais, porque hoje elas se anulam. Então, veja, numa emergência, eu vou criar mais lixo para salvar as pessoas, porque todo mundo vai lá e vai mandar um monte de alimentos ultraprocessados para resolver a fome ali. Eles vão comer e vão criar um monte de entulho de lixo, que vai fazer o quê? Vai voltar para a lógica da sindemia global, porque você está criando um impacto ambiental que o nosso planeta já não dá mais conta, né? Então, o dia que a gente, numa situação de emergência, conseguir pensar coisas que não piorem o fenômeno que a gente está querendo enfrentar, a gente vai estar se movimentando diferente do que a gente já fez. A gente ainda não fez isso. E aí eu vou dar um exemplo, eu fiquei muito chocada e quero saber a opinião de vocês, e vocês, inclusive, podem até levar isso para o debate com a Daniela em sala de aula. Existe uma relação direta de meio ambiente, economia e comida. Todo o debate que vocês escutam no Jornal Nacional, nas mídias tradicionais, falando de inflação, de bolsa de valores, de commodity, de PIB, ele é umbilicalmente ligado à produção de alimentos no Brasil, certo? Aí você já sabe. Muito bem. A última semana teve um debate sobre a desoneração da carne na cesta básica. Não sei se vocês ouviram falar. Então, procurem isso que vocês vão achar. É só botar cesta básica, carne, 50 reportagens. Esse foi um debate que a imprensa, em geral, eu não vi nem o Joio e o Trigo ainda falar sobre isso, eles devem falar. Se deu todo no plano econômico. Todo. Se é bom, se não é bom. E quem é que foi o voto mais importante para que isso fosse aprovado? O que eu quero dizer quando eu desonero a carne? Eu tiro dos produtores o imposto que eles pagam para vender a carne. Quem vai comprar essa carne, eles não querem saber, os produtores. Eles querem aproveitar a desoneração. Eles vão ter que pagar menos para produzir o que eles produzem. E claro que eles aprovaram. Aí a gente vê uma coisa também que eu acho muito interessante, que eu falei da emergência e da estruturante. Ninguém... peraí que eu me perdi agora numa coisa aqui, eu estava falando, da cultura. O Lula, o presidente Lula, que gostava de fazer churrasquinho, gosta de fazer churrasquinho, e o jargão da campanha dele foi que conseguissem colocar picanha no
no churrasco de domingo das famílias, e que é legítimo, gente, é absolutamente legítimo. A cultura brasileira coloca a carne num pedestal. Quem consegue comer carne é porque foi exitoso, ele trabalhou, é o discurso moral esse que eu estava falando. Foi competente, trabalhou, organizou a sua família e tem o prazer de sentar no domingo para comer uma carninha. Isso está errado? Não está errado. É uma questão cultural. É que nem eu com o meu docinho. Eu vou comer meu docinho, mesmo que faça mal para a saúde, eu vou comer, não tem jeito. É o que me constitui como humana. Então, o que acontece? Esse debate de baratear a carne vai, se der tudo certo, aumentar o consumo de carne. Faz sentido para vocês? Faz. E o que o aumento do consumo de carne gera diretamente para as questões ambientais? Impacto, né? Uma piora da mudança climática. Muita piora. A gente já tem uma série de problemas que vai lá nas COP 50, COP, nem sei que número está a COP, e diz, não, que o Brasil agora vai adotar medidas. Não vai adotar medidas, né, gente? Essa medida é uma medida que impacta diretamente a médio e longo prazo em pior ambiental. E ninguém falou sobre isso. Né? Então, assim, infelizmente, a gente ainda está preso num sistema político que invisibiliza a comida. Então, eu sempre digo assim, se você vai... Façam esse teste. Se vocês vão sair com umas pessoas, qualquer coisa, lanche, piquenique, até sair para almoçar, e aquelas pessoas que vocês estão convivendo são militantes, trabalham pelo movimento estudantil, pela alimentação saudável, na hora que elas se sentam para comer, se elas comem, usam muito plástico, não se preocupam aonde vão colocar o lixo fora, não se preocupam com o tipo de comida que elas estão comendo, com as relações que estão ao redor daquela produção, daquela comida, elas não entenderam ainda o que está acontecendo. Não entenderam, entendeu? Mesmo que a gente chegue à conclusão, às vezes, tipo assim, eu vou sair com 20 amigos. Vamos pedir para cada um levar o seu copo? Ah, vamos. Aí, por alguma razão, está muito difícil conseguir levar o copo. Então, vamos tentar achar um copo reciclável? Não tem, vai ser no plástico. Mas pensar, lembra que eu falei? Não dá para comer sem pensar. A gente vai acabar esse mundo soterrado por nós mesmos se a gente não parar para pensar. Então, a minha resposta é que eu acho que não impactou, eu acho que a gente ainda está muito preso nessas coisas, que são maiores do que a gente, que é a estrutura, né, política e cultural, mas a gente é um agente de transformação. Isso que a gente está fazendo aqui hoje é um movimento para isso. E vocês vão fazer isso também, né? E vocês vão estar um dia em postos aonde isso possa ter um impacto. Vocês vão ser gerentes, coordenadoras, nutricionistas, enfim. E isso é um olhar que a gente tem que ampliar. Acho que é uma das nossas responsabilidades sociais hoje, né? Para isso. Então, é isso. Assim, a gente não vai desistir, nós ainda precisamos caminhar bastante. Sim. Muito obrigada. Então, foi isso. Muito bom. Foi muito bom, muito gostoso. Eu senti que eu aprendi muito nesses minutos. Você fala com uma eloquência que eu quero muito na minha vida. Se Deus quiser, vai dar certo. Vai dar certo. E muito obrigada, Annelise, de verdade. O contato com você foi ótimo. Você foi sempre muito atenciosa. Fico muito grata, que eu ficava muito nervosa. Cada e-mail que eu mandava, eu falei, ai meu Deus, que bem. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo, disponibilidade, pelas suas falas. Nossa, foi precioso estar aqui com você. Eu aprendi muito. Em vários momentos eu cheguei a me arrepiar, sabe? É um choque de realidade, uma responsabilidade que a gente tem que tomar para a gente, né? Porque a gente tem mesmo que desenvolver essa visão crítica. A gente está aí para isso, né? Para tentar transformar para melhor. E muito obrigada.
viu? Imagina. Foi transformador estar aqui com você. Isso é o que eu sei fazer de melhor. Então, eu tenho compromisso de estar com vocês, né? E aí a gente pode se encontrar num congresso desses aí e vocês me parem, porque, infelizmente, eu estou ficando velhinha e às vezes as pessoas passam, eu digo, eu conheço, mas eu guardei bem o rostinho de vocês e tenho certeza que a gente está cada vez trazendo mais mulheres incríveis para somar aí nesses desafios que a gente vai transformando, tá bom? Tá bom, Manda com Tá bom. certeza. Mandei um beijo para a Dani também. E qualquer coisa, Pode estamos aqui. Ok. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Beijo. Beijo Tchauzinho. e até a próxima. Obrigada.